O nosso convidado hoje é o Lucas Sarion, falando sobre ufologia. Ele que vai dar uma conferência no sábado, dia 15 de novembro, às 15 horas, no mini auditório da UniOeste Campus Toledo. Se existe realmente, por que tanto mistério? Pois é, essa também é uma ótima pergunta, né? Esse assunto ele é extremamente misterioso. Toda pessoa que tem entrado em contato com esse assunto vai se perguntar: o que tem de verdadeiro aí? Essa é a pergunta da conferência, né? O que há de verdadeiro na ufologia? Porque quando a gente começa a escutar sobre esse assunto, a gente vai ver essa questão do exército. O exército dos Estados Unidos tem naves, ou não tem naves. Eles conseguiram abrir o caso lá de Roswell, que falam que encontraram 4 extraterrestres, um estava morto, um estava ferido, 2 estavam vivos, eles prenderam os que estavam vivos, deixaram cuidando lá o que estava ferido, e o morto abriram ele, para ver como é que ele era dentro. Né? Só que isso aí são coisas que ninguém sabe, porque os Estados Unidos dizem que não é verdade. Aí toda a internet, né, o lado negro da internet diz que isso é verdade. A gente vê no Brasil o caso de Varginha, o caso de tantos casos de avistamentos, de encontros, e enfim, fica esse mistério. Por quê? Todos nós, ou a maioria da população, tem crenças. Todos nós temos crenças, certo? Todos são de alguma ou outra religião, ou no mínimo ateus. Sendo assim, que é uma crença, né? Que é uma crença. Eu acredito que não existe nada. Exatamente. E todos nós, tendo uma crença, nós não estamos dispostos a largar da nossa crença, que normalmente vai incluir que nós somos o centro do mundo, nós somos o centro do universo. Ou seja, antes nós pensávamos que a Terra era quadrada. Depois a gente teve que acreditar que a Terra era redonda, porque os fatos nos diziam isso. Hoje nós pensamos que não existe vida fora da Terra, e os fatos por si mesmos, ou seja, não adianta esconder, não adianta que haja mistério, os fatos por si mesmos vão se mostrando. Hoje o Papa Francisco já está questionando a possibilidade de o que nós vamos fazer se houver vida fora da Terra, porque o cristianismo, ou falando mais especificamente do catolicismo, tem um problema metafísico com a questão da ufologia, porque se a gente tiver que aceitar que tem vida fora da Terra, e Jesus tem que nascer em cada planeta então para salvar cada povo? Ou será que eles não são seres humanos? Ou será que eles não têm alma? Ou será que eles não vão para o paraíso? Então fica esse problema. E se eles são mais inteligentes que nós, então eles têm alma ou não têm? Né? Tudo isso vai rodeando de mistérios, ou seja, mostra que nós não estamos preparados para receber essa questão. Todo governo, vamos imaginar assim, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos, eu estou imaginando, certo? Não estou dizendo que isso seja assim, mas eu sou o presidente dos Estados Unidos. Até porque você é brasileiro, né? Claro, muito bom. E descubro que existem sim extraterrestres. Um extraterrestre me visita, baixa lá na minha casa, conversa comigo: oi, tudo bem? Eu quero fazer uma aliança com vocês e sei lá o que mais. E daí, eu vou falar isso para o povo ou não vou? O que todas as pessoas no mundo fariam se de repente se descobrisse que existe vida fora da Terra? Obviamente entraria um colapso. Obviamente haveria caos, porque aí haveria a segunda questão. A primeira é se é verdade. Aí a segunda questão é: o que eles querem vir fazer aqui? É por isso que o cartaz, muito bem falado, está ali cheio de perguntas. A nossa intenção é justamente na conferência analisar essas perguntas, porque toda pessoa, como eu havia dito antes, que se deparou com esse assunto vai se encher de perguntas. Ora, existe ou não existe? Ora, eles são bons ou são maus? São igual aqueles filmes de Hollywood que eles vêm, atacam e matam? Ou será que eles são pacíficos? Porque veja só, quanto mais inteligente, mais sábio, aí vai uma reflexão. Quanto mais inteligente, mais sábio uma pessoa, não é ela mais amorosa? Não desenvolve mais o amor pelo próximo? Isso é uma reflexão, certo? É menos agressivo, né? Menos agressivo, porque quanto mais inteligente se torna uma pessoa, mais ela sabe a conexão que envolve os outros. Então hoje vivemos numa sociedade totalmente ignorante, até pelas manifestações, Jair Batista, que nós tivemos vamos pegar, né, como exemplo, que se exaltou ainda mais na campanha eleitoral: arrogância total, ignorância total, violência exacerbada, despreparo, preconceito total, ignorância. Claro, e aí, falando sobre esse assunto, eu poderia ainda puxar mais coisas, porque isso de 1 hora de programa é muito pouco, né? A conferência que a gente vai ter lá é 1 hora também, a gente vai expor o tema, mas depois a gente abre para perguntas, para relatos, para pessoas que já viram, para pessoas que já foram abduzidas, etc. Porque isso existe aos montes.
Mas sobre esse assunto de política, eu poderia fazer essa pergunta para que cada um refletisse sobre esse assunto. Será que esses extraterrestres, essas pessoas que vivem em outros planetas, a gente pode chamar assim, esses humanos, né, que vivem em outros planetas, como é a política deles? Se eles são mais inteligentes que nós, ou se eles forem mais inteligentes que nós, como seria a política deles? Porque em tese deveria ser utópico, né? Se eles são mais inteligentes. E eu posso afirmar com absoluta certeza, devido a todos os relatos que eu conheço e os relatos que eu mesmo possuo, de que isso é assim. Poderia dizer assim, se existe fora da Terra, eu digo que há, e eles são mais inteligentes que nós, e eu digo que são, então certamente essas sociedades, essas humanidades são absolutamente pacíficas, absolutamente organizadas, ou até como escrevia Platão antigamente, né, ele falava sobre as sociedades utópicas, ele mostrava ali a República de Platão como era perfeita uma humanidade sem problemas desse tipo. Então você já foi abduzido? Ou já teve um contato? Não sei em que grau. Claro, então isso é uma boa pergunta. Depois eu quero emendar uma dentro da linha de raciocínio do Davi. Perfeito. Esse assunto ele gera muitas polêmicas, muitas questões e eu já vi aqui que nossos amigos já começaram com as perguntas. É assim mesmo. Existem muitos contatos, muitos tipos de contatos, muitos graus de contatos, mas a gente poderia dizer assim, existe uma categorização que diz assim, que tem os VDs, ou seja, visões distantes, onde a gente vê malemar um ponto no céu, lá em cima, certo? A gente vê um ponto, aí eles falam assim, não, é um satélite. Só que daí ele faz assim, ele faz zigue-zague. O satélite não faz zigue-zague, nem tem luz. Ou então, você poderia pensar que é um avião, mas o avião também faz zigue-zague. Avião pisca, eles não piscam, às vezes é só uma luz, ou é só amarelo, ou só vermelho, enfim. Isso é um tipo de visão. Aí tem aqueles mais próximos, o primeiro grau, quando a pessoa vê a nave, mas vê a nave assim como mais próximo. Dá para ver que é uma nave, não é só um ponto. Tem que ter um dom para ver isso? Não tem que ter um dom. Aí tem casos que a pessoa ela já vê a nave a 150 metros de distância, vamos dizer assim, ou seja, ela já vê a nave tal como ela é, certo? Já vê talvez desenhos, já vê o formato que ela tem, luzes mais próximo, às vezes vê os pezinhos com ela ali estacionada na Terra. Tem o caso da pessoa que ela tem o contato com os tripulantes da nave, vamos dizer assim, o motorista, etc. E que já é um contato mais próximo. Tem o outro da pessoa que conseguiu entrar na nave, entrou na nave, seja por abdução ou seja por vontade própria, certo? Que também existe o caso, a pessoa ela é convidada, você gostaria de entrar na nossa nave? A pessoa entra, você gostaria de dar um passeio? Sim, vamos para Marte, vamos para Sirius, etc. E a pessoa depois é retornada, claro, né? Os olhares são magníficos. E existem contatos ainda mais próximos, como são os de 5º e 6º grau, onde a pessoa ela pode ter até mesmo, mas não nos fixaríamos nesse caso, relações sexuais com extraterrestres, ou até mesmo a morte, que é o 6º grau. Onde a pessoa, por exemplo, levou um tiro, levou algo assim de um extraterrestre e morreu depois. Ao meu caso, eu diria assim que eu não passei por todos, muito menos pelo 6º, até porque eu estou vivo, mas na nossa instituição, ou seja, a Associação Cultural Gnóstica, que é a associação a qual que vai dar essa palestra, ela existe no planeta inteiro. E existe desde 1950, quando o antropólogo Samael Aun Weor falou pela primeira vez no mundo sobre como funcionam as naves e sobre a experiência que ele teve quando ele entrou e conversou com os tripulantes e viu como funcionavam essas naves, etc. E disse para o mundo pela primeira vez isso, em 1950 na Colômbia, no seu primeiro livro. Então, a partir disso, a nossa instituição foi se formando e hoje ela é repleta de pessoas com esse tipo de experiência. A minha experiência é pequena, mas amigos meus próximos de 20, 30 anos de gnose, de estudos gnósticos, que têm contatos muito mais profundos. Eu até diria de uma pessoa que teve 19 viagens por naves. E ela relatava isso com a maior naturalidade do mundo. E não era uma pessoa normal, não era uma pessoa assim estranha, não era uma pessoa que ficou louca, nem antes nem depois. Na entidade vocês procuram, então, além de estudar, procuram o contato, então? Claro, perfeito, porque aí entra um ponto muito importante da Gnosis, porque essa é uma instituição gnóstica, certo? Gnóstica
todos esses ensinamentos, esse conhecimento se baseia no que a gente poderia chamar de sabedoria gnóstica, que é a sabedoria, a gente poderia dizer tranquilamente, sabedoria dos extraterrestres. E essa sabedoria, o que ela nos ensina é o seguinte: a humanidade hoje permanece totalmente absorvida em teorias. Por exemplo, existe a teoria de Einstein, existe a teoria de Newton, existe a teoria de química, as teorias de biologia, as teorias históricas, as teorias filosóficas, infinitas teorias. E cada pessoa tem uma teoria. A gente vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim: a minha teoria sobre os extraterrestres é que tal, tal e tal. A minha teoria sobre o sentido do universo é tal e tal e tal. Ou seja, todo mundo está cheio de teorias. E o que essa sabedoria nos ensina é o seguinte: que a gente não pode se fixar em teorias. Pelo contrário, a teoria de que vale? A teoria é uma opinião que eu não posso provar e que nunca vai ser provada e que no final eu vou morrer e a teoria vai comigo. O que nós temos que buscar? Pois nós temos que buscar a verdade. E onde está a verdade? Olha só que interessante. Esse microfone que está na minha frente, através do qual eu falo. Materializado. Isso, materializado, corporificado, etc. Está na terceira dimensão. Possui um tamanho, uma largura e uma profundidade. Esse microfone aqui, ou qualquer objeto que qualquer pessoa esteja vendo, está na terceira dimensão. Portanto, existe. Ninguém pode negar que as coisas aqui existem. Ninguém pode negar que si mesmo existe. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade. Essa é a realidade. E aí eu digo o seguinte, que essa sabedoria gnóstica nos propõe especificamente a comprovar esses conhecimentos. Porque se eu disser para vocês assim, eu acredito em extraterrestre, vale de alguma coisa? Se alguma pessoa chegar para mim e falar assim, eu acredito em extraterrestre, bom, grandes coisas, eu não acredito, eu acredito, não vale nada. Agora, se eu disser assim, eu vi um extraterrestre, eu entrei numa nave e eu vi como é, pode chegar qualquer pessoa do universo para mim e dizer assim, não, extraterrestres não existem. E não há como dizer que não existe. Mas para você existe, mas tem que comprovar, né? Exato. Tá, mas eu ia perguntar antes, você praticamente já respondeu todas as minhas observações. Você não tem mais nada? Não, então mas eu ainda tenho um bocadinho. O Davi começou, o Jair falou, e aí você foi respondendo, você fala bastante. Então é o seguinte, São Tomé, Davi, você que é religioso da cúpula aqui, você que é o nosso coroinha, São Tomé disse, segundo a Bíblia, eu não li a Bíblia, mas tem que tocar para acreditar, não é assim? Mais ou menos essa... Ver para crer, né, Jair? O Jair é nosso diácono aqui. Então é o seguinte, é nesse sentido que eu falo. Você segue para o espiritismo, me permito os kardecistas, né? Eles têm as reuniões mediúnicas, e aí eles recebem os espíritos, os desencarnados, e conversam tal, e, entre aspas, propagam isso, correto? Aí que vem a minha pergunta, que você ainda não falou, mas vai falar agora, tenho certeza disso. Não tem como, com todo respeito, arrumar uns ETzinhos aqui para colocar, para a gente conversar com os caras e tal, colocar no Face, a gente começar a trocar informação, não tem como fazer isso? E por que isso não é feito? Claro, muito boa pergunta. Essa pergunta é perfeita e, claro, isso é assim. Todas as pessoas que estão ouvindo nesse instante essa entrevista... Essa conversa, claro. Todas as pessoas têm essa mesma dúvida. São dúvidas comuns que surgem quando a gente começa a pensar a possibilidade de haver vida extraterrestre. Por que não pode? Já digo que não pode. Isso. Por que não pode? Primeiro digo o seguinte, nós que estudamos esses assuntos, nos preparamos para esse contato. Ou seja, esse contato existe e é real. Vocês. Claro. E qualquer pessoa que queira sinceramente, do seu coração, vamos dizer assim, sinceramente, conhecer isso, pois nós lhe damos as chaves, lhe damos as ferramentas, vamos dizer assim, para que a pessoa veja por si só, certo? Agora, por que é que um extraterrestre não aparece no meio de Nova York, no meio de Paris, São Paulo? Por que eles não fazem isso? Olha, por uma razão muito simples, muito lógica, que eu tenho certeza absoluta que você vai me entender. Imagine o caso de que você, sendo uma pessoa que eu espero que seja inteligente, esteja lá no meio da Amazônia, civilizado. Você é civilizado, fala português, veste roupas normais, não é louco, e está lá no meio da Amazônia, sem guia. Você, sendo um ser racional,
encontra, assim, vê de longe, mas eles não tiveram uma aldeia de canibais, que são absolutamente carnívoros, humanos, canibais, que comem, que se verem você vão comer a sua carne. Me come literalmente. Então, exato, a sua carne. Vão assar a sua carne. Vão te matar e, enfim, sabe-se lá o que mais. Muito gordurosa. Agora, o que você faria se você encontrasse isso? Responda-me você. Viu, mas aí eles podiam mandar umas cartinhas antes e falar assim, gente, nós Tô vamos em chegando, paz, mas aí- Claro. né? Manda um Facebook, fala, estamos chegando em paz, não brinque com nós. Então, né? exato. Perfeita observação. Essa observação foi perfeita. Eles estão fazendo isso. Por isso que esse assunto está sendo tão falado justamente depois de 2010. Esse assunto vem... Vocês são os profetas, no bom sentido, vamos lá, entre aspas, né? Vocês é que estão trazendo a boa nova e nos preparando para isso. Bom, então, de certa calma forma. lá. Então deixa eu responder a primeira pergunta dele. É Lucas o nome? Isso. É, Lucas, já disse. Então deixa eu responder a primeira pergunta dele e assim respondo a sua automaticamente. Eles já estão fazendo isso por quê? Vocês já ouviram falar do agroglifos? Agroglifos? Não. Então o que são os agroglifos? São escritos, desenhos que aparecem nas plantações. Sim, Em um inglês, círculo, etc. Isso, em inglês chamam de crop circles, que aparece lá na Inglaterra. Certo. O que são esses círculos? Para que servem esses círculos? Ou para que eles são desenhados? Ora, pode ter muitos significados, cada um deles pode ter um profundo significado, mas basicamente, ou seja, a síntese de todos, para que é? Para nos preparar, para que eles possam vir, para que nós possamos conhecê-los. Porque veja bem, eles já apareceram publicamente, em algumas ocasiões. E sabe o que fizeram? É só procurar isso na internet. Aparições de OVNIs. O que acontece? Tem uns lá que meteram uma metralhadora, que jogaram bazuca, ou seja, metralharam, atacaram, lançaram naves para ir atrás deles. E por quê? Pois justamente porque nós, em relações a eles, somos uns canibais. Então eles vêm preparando esse caminho. Não quer dizer que agora, nós somos os únicos mensageiros. Ou nós somos as pessoas que viemos trazer essa mensagem. Não é isso. Não tomemos literalmente dessa forma. Porque se a gente pensar assim, não, agora nós somos profetas, como você disse. Agora nós somos os enviados de Deus. Não, tudo bem, quer pensar assim, pense, mas não é esse o ponto. O ponto é que esse conhecimento ele está sendo tão divulgado, que é inevitável que ninguém fale deles. Pois qualquer um de vocês aqui, de repente, poderia começar a estudar ufologia e vir fazer um programa sobre isso aqui. Não seria necessário que eu viesse. Entende? Mas, como nós estudamos esse assunto, como nós temos contato, como nós já comprovamos isso, então, obviamente, que nós falamos com segurança. Ô, Lucas. Eles são verdes? Muito boa pergunta. E magrelinho, cabeçudo, igual se apresenta? Claro. Não, eu não gostei. Eu sou corintiano, cara. Bem feios. Não, essa pergunta é extraordinária porque... Mas é que nos apresentam assim, É isso né? aí. Magrelinho, Eu falo- pernudo, Igual orelhudo. você assim, né, cara? não Meio faz sapo, isso né? comigo. Aquele Ou é é do igual, Varginha, né? Mais ou é ou igual, menos. por exemplo, já o MIB, né? Homens de Preto lá, que eles têm formas humanas mesmo e tal. Claro, é muito interessante porque essa é outra das perguntas que todas as pessoas fazem. Olha, é muito fácil, muito simples. Se a gente pensar até por um ponto de vista mais teísta, mais religioso, fica mais fácil ainda pensar. Porque veja bem, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Só que o que acontece? A nossa imaginação é muito animalesca, a nossa imaginação é muito absurda. Muito fértil, A gente acha às que vezes. nós pensamos assim, nós somos o centro do universo, certo? Nós começamos por aí. Então, se existe alguém fora, esse que está fora é feio. Por que a gente tem que pensar que é feio? É inferior a nós. Por que a gente tem que pensar que o outro é inferior a nós? Pois lhes digo com tranquilidade, veja esse cartaz aqui, Você estava vendo esse cartaz e não leu ele com atenção. Diz aqui, Dalai Lama, frase do Dalai Lama: os visitantes de outras galáxias são como nós. Essa é a primeira frase que eu poderia Não, dizer. feios. Pronto. Tem uma frase de Samael Aun Weor, o antropólogo que havia dito antes: os extraterrestres que nos visitam são homens no sentido mais completo da palavra, humanos verdadeiros, gentes que já conquistaram o espaço infinito. Ou seja, o que significa isso? Que eles possuem esse formato humanoide perfeitamente como nós. Uma cabeça, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Só que qual a diferença? Olha só que interessante. Por isso a pergunta é interessante. Porque quantas cores nós temos no nosso planeta de seres humanos? A gente poderia dizer assim. Quantas cores? Negro, branco, amarelo e vermelho. Poderia resumir essas cores, certo? Sim. Pois por que a gente poderia também se fixar somente nessas cores? Pois eu lhes digo que os extraterrestres existem sim em cor azul,
em cor verde, em cor amarela, em cor negra, em cor branca e etc. Que bênção. Certo? E em vários tamanhos, eles existem menores que nós, existem maiores que nós. E no Brasil já foram encontrados alguns esqueletos de 3 metros, 4 metros, 5 metros de altura, crânios assim, ó, do tamanho do meu tronco. Como poderia ser possível isso? Ou então, uns esqueletinhos assim de 10 centímetros, 20 centímetros. Como é possível isso? Pois simples, basta analisar com profundidade essa questão extraterrestre. Ô Lucas, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acredito ser bastante pertinente neste momento. Se não for, nós vamos te cornetear no ar. Destituir. Jair, Então vamos te mandar para o Batista espaço. e Davi Pereira. Eu, pelo menos, acho super normal. Qual a possibilidade de você ser um extraterrestre? Total. Você também. Eu também. O doido. Claro. Bem feito para você. Essa Foi bem, Wagner. Foi bem. Claro, essa pergunta poderia parecer assim, extremamente maliciosa. Extremamente maliciosa. Ah, você então veio... Poderia ser. Você veio aqui então, você é um extraterrestre e você quer falar das existências do extraterrestre. O Bento é. Muito boa. Claro, e ninguém pode provar que ninguém seja. Certo? Mas o ponto é, todos nós da Terra, de onde nós viemos? Ah, você poderia dizer assim, eu nasci da minha mãe, é óbvio que eu vim daqui. Mas tem um cientista chamado Carl Sagan, um americano, e que ele diz assim, nosso corpo veio da poeira das estrelas. Sim. Então de onde nós viemos? Eu podia dizer tranquilamente, nós viemos de fora da Terra, nós somos extraterrestres. Mistérios. Para os cristãos, Papa João 23, abre aspas, o quão pequeno seria Deus se depois de ter criado este imenso universo povoasse só este pequeno planeta Terra? Este não é o Deus que eu conheço. Fecha aspas. Papa João 23. Vamos para o intervalo. Já voltamos com toda certeza com muitos questionamentos aqui para o Lucas, que hoje o assunto é ufologia. Lucas Sarion. E ele não é verde, viu? Não é verde. Pelo menos aparentemente não é. Sim. Eu já não Por sei. Fora, não. Vamos para o intervalo aí, Ademilson. O Ademilson tem grande possibilidade de ser um ETzinho. Tem. Ele é bem desproporcional. Não, ali tem tudo a ver. Cabeça grande, tronco pequeno. É de Vai lá. Varginha, de Toledo. Vai lá, quem tá falando, né, Ademilson? Vamos pro intervalo, vamos. Pode falar. Estamos apresentando Contraponto. A voz do povo na integração. A Rádio de Toledo. Rádio Integração. O nosso convidado hoje é o Lucas Sarion, falando sobre ufologia. Ele que vai dar uma conferência no sábado, dia 15 de novembro, às 15 horas, no mini auditório da UniOeste Campus Toledo. Jair Scarpato e Davi Pereira e Batista Franco. Vocês acreditam? Muita gente. Meu Deus, eu vou chamar de Jair Franco, Davi Scarpato, vai dar uma confusão. Ô Bento, você não quer vir aqui um pouquinho, Bento? O Bento que manja do assunto. Vocês acreditam em extraterrestre? O Bento é extraterrestre. Ele é um representante legítimo. Eu acho que ele é, inclusive, foi o Lucas que inseriu ele aqui. Isso. Você acredita? Vocês acreditam em extraterrestre? Você acredita? Você perguntou pra mim? É, pra você. O que eu vou dizer? A gente, até o governador tem o nosso telefone, os caras podiam ter o telefone e ligar aqui, né? Pra gente fazer um contato, pô. Né? Não precisa vir aqui pessoalmente. Vamos falar com... Muita audiência, né? Não enrola, Jair. Você acredita ou não acredita? Mas é a linguagem. Não acredito. Não acredito. Porque eu não vi ainda, né? Jair, para crer. Não, mas aí tem muita coisa que a gente não viu e tem gente que acredita. Você, Batista, acredita? O Lucas viu, né? O Lucas viu. Aliás, ele vai relatar para nós como é que foi esse Eu esquema. acredito. Você acredita em extraterrestre? Acredito. Acredita? Acredito. É uma Davi. questão de fé. Você não precisa ver para acreditar. Você tem fé que existe, então? Tenho fé que existe. Lucas, como é que foi tua experiência? Você viu uma vez, E duas você, vezes? Wagner, acredita ou não? Boa, Jair. Rapaz, Você eu só acho coloca que os outros eu na acredito, parede, viu? só. Eu acredito. Eu acho que deve ter alguém além de nós aí. Seria muita arrogância nossa, eu acho. Eu acho. Uma perguntinha antes de passar para o Lucas. É. Wi-Fi come-se? Não, Wi-Fi não come-se, mas você come com Wi-Fi também. Muito obrigado. Viu, Lucas? Como é que foi tua experiência com o extraterrestre? Sua primeira. Como é que foi? Relata para nós aí nos mínimos detalhes. Não, claro, eu posso citar assim, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar do assunto, eu tinha feito uma viagem para Venezuela. Estava lá numa montanha, porque tem uma região da Venezuela que é montanhosa. E estava com um amigo. Esse amigo ele chegou para mim e falou assim: "Você já ouviu falar de extraterrestre?" Eu falei: "Poxa, já ouvi falar, mas nunca vi um." Ele falou: "Você quer ver um?"
E ele conhecia esses métodos do quais eu estou te falando. E eu falei, olha, aceitaria, né? Por que não? Mas foi uma experiência muito simples, assim, foi muito breve e foi suficiente naquele momento para poder ter uma noção de que isso era real, naquele momento, né? E a gente foi para um local assim, era de noite, a gente foi para um local da montanha onde dava para ver o céu assim bem claro, não tinha nuvens, não tinha árvores nem nada. E daí naquele momento ele ficou lá e falou assim, olha, aqui é um local da Venezuela que mais tem avistamento de OVNIs. Não, ótimo, né? Então estamos no lugar certo. E daí a gente deitou lá na grama e ficamos olhando assim para o céu e falou, ó, espera e verás. E fiquei olhando para o céu, fiquei olhando, né? Sempre muito parado, o céu é assim, e buscando ver o que poderia aparecer ali. E de repente eu vi um ponto que surgiu no meio do horizonte. E esse ponto ele veio assim, normal, como a gente poderia pensar que qualquer satélite faz, né? Ele veio muito retilíneo, assim. Eu pensei, bom, isso não é um UFO, isso é um satélite. Como você poderia me dizer que não é um satélite? Continua olhando esse ponto. E aí nesse momento comecei a ver que o ponto ele mudou de direção. Assim como um grau de 90 graus, como uma curva muito forte, muito brusca, ele fazia um zigue-zague assim. Então ele vinha para cá, depois ia para lá, depois ia para lá, depois ia para lá, e ia fazendo curvas assim. Então eu pensei, bom, isso não é um satélite, isso não é um pássaro, isso não é uma estrela, não é um planeta, não é um avião, não é um astronauta. Não é um vagalume? Não é um vagalume, porque era muito distante, muito reto, enfim, não piscava. E, enfim, aquilo ali, naquele momento eu já pensei, algo de estranho há por aí. Depois, continuamos observando e eu vi dois, um ao lado do outro, assim, um pouquinho mais na frente que o outro. Eles iam assim, em perfeita consonância um com o outro, e também faziam curvas. E aí nesse dia foi a minha primeira experiência, com isso foi suficiente para que eu pudesse dizer assim, bom, eu já vi um UFO, nem que seja a distância, mas eu já vi. Como eu havia dito antes, na nossa instituição tem muitas descrições, muitas experiências próximas. Existe o caso de Samael Onveor, por exemplo, que é um caso que eu poderia citar assim, onde ele descreve com muitos detalhes experiências bastante próximas com esses extraterrestres. E teve um dia que ele diz assim que ele estava num local muito vazio, não tinha ninguém, porque normalmente os OVNIs preferem locais onde não tem ninguém ao redor, onde ninguém mais vai ver, só uma pessoa ou duas, quatro, enfim. E ele estava ali estava ali sozinho e de repente ele viu que chegou uma nave e essa nave desceu bem na frente dele. E bom, ele vendo isso, foi um pouco distante, mas ele vendo isso, então ele se aproximou da nave e viu que desceram os tripulantes dessa nave e ele disse assim, bom dia, em espanhol, que ele fala espanhol. E os extraterrestres, por surpresa dele, disseram bom dia, em espanhol. E ele, estando surpreso com essa resposta em tão perfeito espanhol, disse assim, pois já que vocês são extraterrestres, me gostaria de visitar a Marte. Porque ele gostava muito vamos dizer assim, ele tinha muito interesse por Marte e gostaria, portanto, de conhecer a Marte, já que era uma nave. E sabe o que os extraterrestres lhe disseram? Pô, Marte? Marte é ali. como se fosse muito perto, vamos dar uma volta na esquina. Não, dá uma volta de esquina de carro, vai andando, entende? E então eles saíram para conversaram um pouco sobre as coisas. Eles falaram sobre o planeta Terra, falaram, nossa, que planeta estranho, que planeta tão absurdo esse, o planeta Terra, com seres tão ignorantes, de consciência adormecida, não sabem nem de extraterrestres, os extraterrestres falando. E eu já chego dando dura, cara. Claro. E enfim, tiveram uma leve conversa. Ele disse assim, então, iremos para Marte ou não? E o homem simplesmente disse, fica para a próxima, algo assim. Eles subiram na nave, ele se afastou da nave para não receber o choque da força da nave, né? E a nave se levantou e foi embora. Temos um ouvinte na linha. Não é... Acho que é um alô, quem? Alô? Alô, tem ouvinte aí? Tem, mas é extraterrestre, não fala. Menino, eu falei para fazer um contato telefônico e fizeram. Desligou, Demilson? Será?
Tá mudo, né? Ô, Lucas, mas... Só fala com o Lucas. Se o Lucas pedir quem é, conversa. Pessoa tá na linha ainda, não? Não? Ô, Lucas, mas a tua única experiência foi essa? Você viu esses pontos aí, fazendo zigue-zague? Também houve uma experiência... O ET mesmo. Sim, então... Surgiu na sua frente e falou, e aí, Lucas, tô aqui. Que ET, rapaz? É extraterrestre, não é, Lucas? Claro, eu diria assim... Eu preferiria dizer assim... Eu tive um contato, foi em Santa Catarina, pessoalmente... Poderia dizer assim, pessoalmente... Mas eu me limito a contar mais essas experiências de outras pessoas, porque tem um ditado que eu respeito muito, que diz assim: quem diz não é e quem é não diz. Entende? Eu não busco, vim dar uma entrevista, eu não busco com isso vangloriar essa pessoa, senão divulgar esse conhecimento. Não importa para mim dizer para vocês a experiência que eu tive, senão dizer a experiência que existe e que, pelo contrário, eu dizer para vocês não vai adiantar, você não vai acreditar mais se eu disser para você a minha experiência. Ninguém vai acreditar mais. É necessário que cada um veja por si só. Isso faz parte da preparação já, né? Não, mas eu acredito. Tudo que você está dizendo aqui para mim, eu tomo como verdade. Porque eu estou te perguntando, você está me respondendo, né? O que ele quer dizer é o seguinte, que, entre aspas, cientificamente não tem valor nenhum, porque ele vai falar bem dele. O Wagner olha para o espelho e fala, que homem bonito. Sim, o Wagner acredita, mas é mentira. Mas eu estou vendo. Mas isso faz parte da preparação já do terreno, né? Claro, exatamente. Já está mostrando outro nível aqui, né? Claro, exatamente. É necessário que haja esse tipo de coisa. Quantas vezes já não ocorreu isso no próprio Brasil? Teve um relato aí antigo, mais ou menos lá por 1970, se eu não me engano, de um cara que foi pego no Rio Grande do Sul. E levaram ele para dentro da nave, e foi esse caso aí que eu havia dito antes, que ele teve relação sexual com uma dessas pessoas da nave, né? Uma mulher, no caso. E ele relatou no rádio, e sabe o que fizeram? Na Inglaterra fizeram um quadrinho dele, brincando com ele. Ou seja, que não importa quão sério seja um assunto, sempre tomarão esse assunto levianamente, sempre vão fazer piada, sempre vão tirar sarro disso. E não é essa a intenção. Esse é um assunto... eu entendo as brincadeiras, claro, mas isso é muito sério. Esse é um assunto crucial para a humanidade. Isso é um assunto crucial para todas as pessoas, porque quando nós nos depararmos com essa realidade, ou seja, a realidade da ufologia, a realidade da existência de vida inteligente fora da Terra, aí que nós vamos nos deparar com a nossa própria vida e vamos nos perguntar assim: qual é o sentido da minha existência? Para que eu existo aqui? Se esses seres são mais inteligentes que nós, então o que eles nos diriam sobre o sentido da vida? O que esses seres poderiam nos dizer sobre para que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer, quem é Deus, de onde nós... Entende? Todas essas perguntas fundamentais da existência, o que esses seres nos diriam sobre isso? Esse é o fundamental, eu diria. Muito bem, é um assunto interessantíssimo. Ô Lucas. Acabaram as perguntas porque todo mundo ficou reflexivo, né? Rapaz, a gente fica aqui imaginando, né? Você deve ser um deles. Agora eu olho para cá dos meus colegas aí. Por que o Davi não fala quase hoje? Davi, por quê? Nada a ver com esporte. É que esse assunto aí é meio difícil, né? Lucas? É muito técnico, né, difícil, Davi? Né? Por isso nós não perguntamos para ele nada até agora. Eu ia perguntar dessa questão de Varginha, que aqui no Brasil parece-me que é o ponto onde mais aparece esses cidadãos, não sei se são cidadãos. E por que lá, né, Davi? Por que lá? Claro, a gente poderia até pensar assim, mas na verdade nem é Varginha, para você ter uma noção. Mas o que faz de história, né? O que fez de história foi de Varginha. Sim, fez história, realmente foi um caso muito famoso, mas se a gente for notar hoje, a cidade preferida dos UFOs é a Curitiba, é onde mais tem aparecimento. Porque é frio? Não sei. O que eu sei é que lá tem muitos aparecimentos. Em Santa Catarina existem agroglifos, não sei se vocês sabem. Não apareceram agroglifos lá, desenhos nas plantações, enfim. Alguns desenhos começaram a ficar um pouco complexos. E esse ano, parece que nesses meses, até novembro, tem a previsão de mais, porque é sempre o momento da colheita que vem mais agroglifos, né? Ou seja, esses fatos que vão acontecendo são relatos. Quanto mais a gente buscar, quanto mais relatos a gente buscar, mais a gente vai encontrar. A gente vai encontrar coisas verdadeiras, com certeza, e vai encontrar coisas falsas.
Entende? Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer que todos os relatos que existem são verdadeiros. Porque tem pessoas que se aproveitam, né? Claro, tem onda, montagens. Se a gente buscar na internet, a gente vai encontrar montagens que não tem nada a ver, entende? Se a gente buscar no cinema, por exemplo, se a gente for buscar, achar que o cinema tem algo de verdadeiro, a gente vai ver aquele aliens que comiam pessoas, que comiam os outros, que destruíam. A gente vai ver Star Wars, né? O mundo não é Star Wars, que tem algo, que tem alguma relação, pois talvez tenha, mas não é que o mundo seja assim, né? Ou seja, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Mas o ponto que eu sempre fortaleço é: busquemos por nós mesmos ver isso, porque esse é o ponto. Existem métodos para isso. Eu poderia dizer para vocês, digamos, alongando um pouco mais o assunto, que os extraterrestres nos deixaram formas de chamá-los. Eles nos deixaram. Existe uma forma, fica difícil aqui representar pela rádio, né? Mas na conferência a gente vai falar mais sobre isso. Existe um símbolo que eles nos deixaram, que são 3 círculos concêntricos, ou seja, 3 círculos, um dentro do outro, com um ponto no centro. Eles dizem que esse símbolo é com mais alguns traços, tem mais alguns detalhes aí, e o ponto é dourado. Esse símbolo, especificamente, ele serve como para sinalizar que aqui nós somos pacíficos, aqui nós queremos contato, aqui nós não vamos meter bala neles, entende? E esse é um símbolo que vem de Marte, já dizendo o que eles nos disseram, que é um símbolo que vem de Marte e significa, vamos dizer assim, a integração do indivíduo com o seu próprio ser. Aqui nós aceitamos vocês. Isso, exatamente. Muito bem, Lucas, nosso tempo esgotou, infelizmente, apesar das brincadeiras aqui, eu quero que você até entenda perfeitamente. Não, apenas... Eu estou usando o microfone. Viu? O assunto é muito interessante, é importante se discutir, né? Eu quero agradecer a sua participação. Faço o convite mais uma vez para que as pessoas participam desta conferência. Acredite você ou não, lá é o momento e o local exato para você tirar todas as suas dúvidas e saber um pouco mais sobre o assunto. Então é sábado, dia 15